Tradutor, Tinky Winky Revisor, Dark Silo. Jinwoo ficou chocado. Young-nin, eu nem terminei. Eu não tenho que ouvir o resto para entender. Jinwoo cortou com firmeza. Não foi porque ele não gostava de Jinwoo. Por mais que ele pareça ser estranho, ele mantinha uma atitude cortês e é alguém que sempre mantém a palavra. O jovem era diferente da imagem dos herdeiros ultra-ricos que ele via na mídia. No entanto, Jinwoo não tinha a intenção de caçar com um garoto, que provavelmente pensou na masmorra como um playground. Bem, se isso é tudo que você queria perguntar, estou saindo. Young-ni. Jinwoo tentou freneticamente parar Jinwoo. Young-ni. Apenas 20 vezes, não apenas me acompanhe 19 vezes. Para onde? The Jones. Sim. Eu me certificarei que você será compensado corretamente. Jinwoo contou o que aconteceu. Jinwoo inclinou a cabeça. Havia duas razões para pessoas se tornarem caçadores: dinheiro ou dever. Jinwoo não parecia se encaixar em nenhum dos ideais. O jovem herdeiro não precisava de dinheiro de Jones, e ele não estava lá para o dever. Talvez ele esteja procurando uma sensação maior de emoção do que esportes radicais. Não seria uma vida tão divertida e chata. Suponho que existem todos os tipos de pessoas neste mundo. Esta foi a opinião de Jinwoo sobre o jovem até agora. Mas comparado ao que Jinwoo havia pensado anteriormente, ele viu uma estranha luz de determinação por trás dos olhos de Jinwoo. Ele tem algum outro propósito? Em vez da compensação adequada, o interesse de Jinwoo era o número específico de 19 ataques. Sua mente começou a executar os cálculos. Espere. Se o último calabouço foi seu primeiro ataque, e agora ele precisa de mais 19. Esta criança não poderia estar pensando em... Jinwoo chegou a uma conclusão, estupefato. Você está pensando em tirar uma licença de Guildmaster? Sim, Young-ni. Ainda bem que ele não pediu café. Ele certamente cuspiria enquanto estivesse bebendo. Você quer se tornar um Guildmaster? Você? Bem, é complicado, Young-ni. O rosto de Jinwoo se avermelhou ainda mais do que antes. Por favor, me escute, Young-ni. Imaginando o que ele faria, Jinwoo perdeu para a curiosidade e sentou-se novamente. Tudo bem, vamos ouvir isso. Afinal, há uma hora que ele pediu ainda não havia passado. Ele podia se dar ao luxo de pelo menos ouvir a história do jovem. Jinwoo seguiu o exemplo e sentou-se novamente. Como você disse, eu quero obter a licença do Guildmaster. Não é exatamente difícil para um Hantar obter uma licença de Guildmaster. Apenas requer que o caçador obtenha a experiência de 20 ataques. Depois de atender a essa exigência, o Hantar só deve fazer um teste escrito, e após isso eles recebem a licença. Se a guilda criada não pudesse manter o número mínimo de membros necessários para formar uma guilda, essa seria dissolvida. Jinwoo continuou. Meu pai quer fazer uma guilda. A Construções quer fazer uma guilda? Sim. Construções, uma das principais empresas de construção da Coreia do Sul. Apesar de seu nome, suas atividades não se limitavam apenas à construção. Omping era um negócio relacionado a hobby. Recentemente, eles começaram a se engajar em negócios relacionados a caçadores, ganhando muito dinheiro. E uma empresa quer sua própria guilda? Vendo o interesse de Jinwoo, Jinwoo continuou animadamente. Meu pai quer reunir caçadores fortes e criar uma grande corporação, e através dessa corporação, ele quer conduzir todos os tipos de negócios relacionados a caçadores. Para negócios relacionados a caçadores, a cooperação dentro de uma guilda é crucial. Gates de rank B e rank A, cadáveres mágicos, cristais de mana e outros tesouros de mesmo rank. Então ele quer cortar o intermediário nesse processo. Você acertou em cheio, Young-ni. Com o poder deles, não seria um problema para a Construções criar uma guilda. O problema seria quem estaria na guilda. Caçadores como o Guildmaster e vice. Um Guildmaster para operar a guilda como um ramo do negócio, mas...
Jinwoo percebeu que Jinwoo estava dizendo. O plano atual do pai tinha uma pequena falha. Os poderes do Guildmaster na guilda são absolutos. Se houver um atrito entre a empresa e o caçador em que estão empregando, isso resultará na destruição de seu plano. Nessa linha de pensamento, há outra opção: fazer alguém que nunca trairia a empresa, o Guildmaster. Por exemplo, o filho do presidente. E o presidente Myung-han tinha Jinwoo como seu filho. Comparado ao meu irmão, minha influência ou conquistas não são suficientes para me tornar o Guildmaster. É a ideia dele levar a empresa para a direção dos negócios relacionados aos caçadores. Aos 31 anos de idade, o irmão mais velho de Jinwoo se tornou um homem de negócios talentoso. Comparado a ele, o irmão mais novo é apenas um estudante universitário de 22 anos, deixando de lado o fato de que ele é um ser desperto de rank D. É claro que o presidente vai deixar o negócio pela primeira vez. O Guildmaster como um não caçador, ele já havia mostrado ótimos resultados no reino dos negócios relacionados a caçadores. Eles apostariam contra a lealdade de um caçador. E você quer convencer seu pai a fazer de você o Guildmaster? Sim, isso mesmo, Young-ni. Agora Jinwoo percebeu por que Jinwoo se agarrou a ele com grande desespero. Caçadores como ele que obtiveram a licença de Guildmaster, não seria diferente de comprar a licença. Que caçador como ele conseguiu completar 20 raids? Isso pode apenas mover o coração de seu pai. Jinwoo teve que mostrar que ele poderia liderar os outros caçadores. Esta foi a sua aposta. Uma vez que ele se tornasse o Guildmaster, ele poderia colocar um caçador Rank S como vice-Guildmaster e reunir outros caçadores habilidosos. Enquanto um dos líderes do clã fosse habilidoso, seria bom o suficiente para os outros caçadores. Para tudo isso acontecer, ele precisava dos 20 ataques. Especificamente com caçadores de baixa classificação. Young-ni, por favor. Eu imploro por sua ajuda. Jinwoo abaixou a cabeça profundamente. Se não fosse por Jinwoo, ele perderia a vida 2 vezes em seu primeiro ataque. Uma vez para a aranha, e a segunda para o Wang Danseuki. Ele precisava de um aliado confiável. Eu posso confiar no Young-ni. Para Jinwoo era um homem de absoluta justiça. E, o que alguém que mataria friamente seus inimigos sem piscar, ainda assim não ameaçaria desnecessariamente a vida dos fracos. Um patrono do esforço que não forçaria algo que não fosse ganho. O caçador Rank San Jinwoo era o candidato perfeito para seus planos. Mas San Jinwoo não precisava de Jinwoo. Então ele perguntou: o que há para mim? Jinwoo levantou a cabeça e alegremente pegou o envelope de Manila que ele havia preparado dentro dela, a planta de um prédio. Ele entregou para Jinwoo. É o prédio que estamos construindo para o escritório da associação. O valor estimado é de cerca de 30 bilhões de won. 2. Embora a associação tenha feito o seu melhor, a possibilidade de um dungeon que sempre existiu neste país. Como tal, as áreas onde grandes guildas mantinham suas matrizes tinham explosivos. A vida de alguém é o bem mais valioso, afinal. A guilda próxima aumentaria sua segurança, e se fosse uma grande corporação em vez disso? Se eu me tornar o Guildmaster, nós o usaremos por exatamente 1 ano até que a guilda se estabilize. Então, vou entregar as ações para o Young-ni. Naturalmente, vamos autenticar o contrato para que a empresa não possa desistir de forma alguma. Um prédio de 30 bilhões de won para apenas 19 ataques de categoria C. Jinwoo sorriu. Ser Guildmaster vale tanto assim? Isso está correto, Young-ni. Naquele dia na dungeon de rank C, Jinwoo aprendeu que tudo poderia acontecer em uma raid. Uma caçada poderia resultar em sua morte. Seu pai não seria convencido em qualquer capacidade. Mas Jinwoo era diferente. O que dizer de um caçador rank E, que derrotou um chefe de rank C e vários caçadores de rank C sozinho, sem quaisquer ferimentos graves. Young-ni é pelo menos um rank B, talvez ainda maior. Com a ajuda dele, passar por 19 ataques de rank C seria moleza.
Se ele pudesse se tornar um Guild Master, 30 bilhões não seria nada. Tudo que restou foi a resposta de Jinwoo. Eu não acho que ele vai procurar uma outra oferta. Jinwoo tentou cuidadosamente ler a expressão de Jinwoo. O que devo fazer? Jinwoo caiu em contemplação. 30 bilhões de won. Era uma quantia enorme. Se ele ganhasse na loteria, ele teria que ganhar 20 vezes para obter essa quantia. Além disso, o valor do edifício só aumentaria com a presença de uma guilda que operasse a partir dele. Um caçador comum imediatamente pegaria os papéis e assinaria a oferta. Mas Jinwoo não era um caçador comum. Apenas um, nenhum outro. 3. Ele era o único caçador capaz de crescer. Contanto que ele continuasse, ele um dia alcançaria o nível S. Não, acima disso. Se eu me tornar um caçador de rank S, 30 bilhões não são nada. Apenas as taxas de contrato para os caçadores rank S estavam na casa das dezenas de bilhões. Nenhuma celebridade ou estrela do esporte poderia se comparar com o valor desses caçadores rank S. Este é um mundo onde o número de caçadores classificados como S significa a influência e o poder de um país. Como tal, o tratamento dos rankers S superou a imaginação. Então, neste momento, a coisa mais importante para Jinwoo não era dinheiro, mas progresso. E para crescer seus poderes, estar sozinho era o melhor. Eu tenho que minimizar os fatores desconhecidos. A caça em conjunto diminuiria, portanto, os seus pontos de experiência e, portanto, seria difícil agir sob o olhar dos outros. Mesmo na última masmorra, ele teve que fazer o silêncio de Jinwoo para garantir que nada de incômodo acontecesse com ele. Seria, portanto, uma dor de cabeça para combinar sua agenda com seus companheiros de equipe. Não importava como ele olhasse, os negativos eram demais. Eu sempre posso ganhar mais dinheiro. Lamentável, mas Jinwoo decidiu recusar a oferta. Espere. De repente, ele pensou em uma maneira de ganhar dinheiro e garantir o crescimento ao mesmo tempo. Se eu puder fazer isso. Ponto. Ele levantou a cabeça e encontrou os olhos nervosos de Jinwoo olhando para ele. Jinwoo lentamente abriu a boca. Eu tenho uma condição. O rosto de Jinwoo imediatamente se encheu de felicidade. Qualquer coisa. Apenas me avise, Young-ni. Jinwoo se perguntou se ele sorriria depois de ouvir a condição. Ele segurou seu próprio sorriso. Só você e eu. Só nós dois entraremos no calabouço. Jinwoo ficou surpreso. Young-ni, me perdoe se eu entendi errado, mas você está dizendo que somente você e eu limparíamos uma masmorra de rank C. Isso mesmo. O rosto de Jinwoo ficou pálido como a neve. Se fosse apenas o chefe, Jinwoo já havia mostrado que poderia dar conta assim como foi com a aranha. Mas ele estava pensando em segurar uma horda inteira como os insetos na entrada da dungeon. Jinwoo ficou com a respiração ofegante. Assistindo Jinwoo sem palavras, Jinwoo assentiu com compreensão. Ainda assim, este é o melhor método. Matando dois pássaros com uma pedra. É muito difícil para um ranker como ele entrar em um grupo de invasão privada. Ele percebeu isso depois de tentar ganhar dinheiro para passar o mês. Ele não podia reservar um calabouço com suas próprias credenciais, e era impossível para ele formar seu próprio grupo de ataque. Mas agora Jinwoo estava se oferecendo para criar o grupo para ele. Esta era a oportunidade perfeita. Mas Young-ni. Para entrar em um portal rank C, você vai precisar de um mínimo de pessoas. Se disséssemos que precisávamos preencher o número de funcionários e oferecer dinheiro, as pessoas estariam fazendo fila. Foi aprendido com Long Dan-seok. Os caçadores que não queriam arriscar suas vidas, mas precisavam de dinheiro, aproveitavam a oportunidade com uma fome em seus olhos. Jinwoo fez uma expressão de derrota. Você está dizendo que nós vamos pegar todos os monstros da masmorra por conta própria? Bem, seria apenas Jinwoo. Sim. Com esse método, ele seria capaz de ficar com toda a experiência. Além disso, com apenas Jinwoo ao seu lado,
Ele não precisava se segurar ou se preocupar em revelar seus verdadeiros poderes. Eu serei capaz de me nivelar com isso. Além disso, depois que os ataques fossem concluídos, ele obteria aquele prédio valioso. Mais uma vez, matar 2 coelhos com uma só cajadada. Tudo que resta a fazer é convencer Yoo Jin-woo. Como esperado, o jovem estava apavorado. Não seria muito perigoso, Young-min. TSK. Você entende uma coisa, mas não a outra. Jin-woo gesticulou para Yoo Jin-woo se aproximar, e o jovem se inclinou para dentro. Se você olhasse para nós dois entrando na masmorra de outro ângulo, isso significa que não haveria nada mais para se preocupar, certo? Certo? Aspas. Vamos deixar de lado a sua primeira raid, que foi uma porcaria. Raids sem se machucar, imagine como seu pai iria se sentir. Aspas. Os olhos de Yoo Jin-woo se abriram em compreensão. Se eles conseguissem isso, convencer o pai seria muito mais fácil. Ataque sem nenhuma casualidade. Um ranqueiro de ser capaz de liderar uma partida através de 19 raids sem nenhuma casualidade. Seria um testemunho de sua capacidade de se tornar um Guild Master. Este seria o maior feito que ele poderia trazer para o seu pai. Jin-woo leu as expressões de Yoo Jin-woo e ficou satisfeito. Peguei ele. Aquele que detinha todas as cartas agora era Jin-woo. Mesmo que Yoo Jin-woo não pudesse ser convencido, ele sempre poderia garantir seu crescimento através das raids da associação ou dungeons instantâneas. Seria apenas uma questão de tempo. Nesse meio tempo, Yoo Jin-woo estava imerso em pensamentos. Mesmo que fosse um pouco assustador, se tudo corresse de acordo com as palavras de Jin-woo, o benefício para ele seria enorme. Pensando no poder incontrolável que Jin-woo exibiu na última raid, ele apenas sentiu que seria possível. Yoo Jin-woo tomou sua decisão. Ok, eu vou concordar com essas condições, Young-min. Eu vou reunir os membros da equipe. Bom. Jin-woo assentiu. Os 2 homens estavam de acordo. Yoo Jin-woo finalmente conseguiu se sentar e colocar um sorriso brilhante. Eu consegui a ajuda do Young-min. Os ataques restantes não o preocupavam mais. Ele ganhou um aliado confiável em Jin-woo e as invasões se tornariam muito mais fáceis. Ele não precisava mais de outros caçadores capazes e de baixa classificação. Em vez disso, qualquer um que respondesse aos quadros de empregos faria. Guild Master. Jin-woo saiu sorrindo com esse pensamento. Eu vou solar todas as dungeons rank C e rapidamente aumentar meus níveis. Os 2 homens saíram do café com rostos satisfeitos. Depois de se despedir de Yoo Jin-woo, Jin-woo rapidamente correu para casa. Ele não sabia quando viria um chamado da associação. Faziam 10 dias desde que ele recebeu alta do hospital, não seria estranho que um portão aparecesse em sua vizinhança em breve. Em média, a associação reunia seus caçadores de 2 a 3 vezes por mês para uma invasão. A razão que ele tinha inicialmente 1 hora para Yoo Jin-woo era porque Jin-woo queria estar de volta em casa o mais rápido possível. Agora mesmo, perder uma dungeon rank E seria lamentável. Ele queria aumentar rapidamente seus níveis através de feras mágicas. Pensar que não ter um telefone seria tão inconveniente. Felizmente, seu novo telefone chegaria em poucos dias. Jin-woo abriu a porta e foi para dentro de casa. A casa estava quieta. Como era dia de semana, sua irmãzinha estava na escola. Jin-woo abriu sua janela da quest diária. Hora de pegar a recompensa de hoje? Jin-woo já havia terminado a missão diária antes de conhecer Yoo Jin-woo, mas não recebeu as recompensas ainda. Ele não queria mostrar a luz da recuperação de status ou a aparência de uma gift box do nada no meio da rua. Rying. Fazer 100 flexões, completo, Sensei. Fazer 100 flexões, completo, Sensei. Fazer 100 agachamentos, completo, Sensei. Corra 10 km, completo, 11:10. Você completou a missão diária, a preparação para se tornar poderoso. A recompensa por completar a missão chegou. Você gostaria de confirmar?
SN. Sim, não. Não. Ele estava prestes a aceitar por hábito, mas seus olhos se concentraram na parte de execução da missão. Corra 10 quilômetros, completo, 11:10. Ultrapassar a exigência de 10 quilômetros por não o fez passar muito. Mas mais ele pensara nisso, era estranho. Porque continuaria gravando depois de atingir o objetivo. Seus olhos se estreitaram. O que é isso? Só uma coincidência. Ele desceu no chão e começou a fazer flexões em rápida sucessão, seu olhar fixo na tela da missão. Ring. Você conseguiu fazer uma flexão. Fazer 100 flexões, completo, 111 100. Ring. Você conseguiu fazer uma flexão. Fazer 100 flexões, completo, 112 100. Como eu pensei. Correr não era a única categoria que estava gravando além da meta. As flexões estavam indo além da quantidade necessária. Jin-Woo ficou curioso com quão alto os números iriam. Seus braços flexionados, mostrando as pernas. Graças a seus atributos elevados, ele mal podia sentir o peso de seu corpo. Parecia leve como penas. Os números rapidamente atingiram o 200. Ring. Você conseguiu fazer uma flexão. Faça 100 flexões, completo, 200 100. Ring. Você conseguiu fazer uma flexão. Faça 100 flexões, completo, 200 100. Os números pararam exatamente em 200. Ele tentou mais algumas vezes, mas eles não subirão. Logo, ele colocou os abdominais e agachamentos em 200 também. Fazer 100 flexões, completo, 200 100. Fazer 100 flexões, completo, 200 100. Fazer 100 agachamentos, completo, 200 100. Corra 10 quilômetros, completo, 11:10. Exatamente 200. O rastreador não estava subindo infinitamente, nem parou em 100. Havia algo para que isso acontecesse. O que estaria esperando por ele quando todas as etapas extras fossem atendidas? Tempo para descobrir. Jin-Woo saiu de casa mais rápido do que nunca. Os 9 quilômetros de corrida foram concluídos em um piscar de olhos. Quando ele terminou a corrida na frente de sua casa, chegou uma mensagem. Ring. Você completou a busca oculta, a preparação para se tornar poderosa. Você gostaria de confirmar? IN. O nome da missão não mudou, mas o tipo de busca se tornou oculto. Suas intuições estavam corretas. Jin-Woo engoliu em seco. Ponto. Verificar. Apóstrofo. Ring. Você recebeu as recompensas abaixo. Recompensa 1. Recuperação de status. Recompensa 2. Todas as estatísticas mais 3. Recompensa 3. Selecione 1. 1. Caixa aleatória abençoada. Selecionar. 2. Caixa aleatória amaldiçoada. Selecionar. Aceitar todos. 3 pontos para cada atributo. Seus olhos estavam bem abertos. Como esperado de uma missão oculta, as recompensas foram incríveis. Adicionando 3 pontos a cada status, era o mesmo que subir de nível 3 vezes. Não, de certa forma, foi ainda melhor. Ganhar todos esses pontos sem aumentar seus níveis tornaria isso muito mais fácil. Ao mesmo tempo, ele sentiu uma pontada de tristeza. Em algum lugar profundo dele, Jin-Woo sabia que este era provavelmente um negócio único. E se fosse um acordo de uma única vez, ele teria que tomar muito cuidado com a recompensa 3. Recompensa 3, selecione 1. 1. Caixa aleatória abençoada, selecionar. 2. Caixa aleatória amaldiçoada, selecionar. Esta foi a primeira vez que ele teve que escolher entre diferentes recompensas. Selecionando um seria perdido o outro. Então, eu provavelmente nunca serei capaz de ver o outro. Apenas indo pelos seus nomes, ficou claro qual deles ele tinha que escolher. Mas mesmo isso poderia ser uma armadilha. Aceitar recompensa 3. Ring. Você deve escolher entre as duas caixas aleatórias. A caixa aleatória abençoada fornecerá o que o jogador quer. A caixa aleatória amaldiçoada fornecerá o que o jogador precisa. Qual você escolherá? As explicações eram simples. Isso tornou a decisão ainda mais difícil. Se não houvesse explicação, ele teria escolhido o abençoado sem pensar.
Mas depois de ler a explicação, sentiu que ele se arrependeria da decisão, não importava qual escolhesse. Algo que eu quero ou algo que eu preciso. À primeira vista, ambos pareciam bons para ele. Mas há uma armadilha aqui. Apóstrofo. Algo que ele queria seria porque era necessário. Mas algo que ele precisava pode não ser algo que ele queria. Por exemplo, se ele estivesse em uma situação onde ele precisasse de uma arma poderosa, uma bomba poderosa que poderia explodir tudo, incluindo ele, poderia aparecer. Isso parece apropriado para algo amaldiçoado. Jin-Woo decidiu ir com a opção menos arriscada. Não sabendo o resultado ainda, o que melhor para minimizar a quantidade de arrependimento envolvido. Sentindo que não poderia ficar desapontado, Jin-Woo tomou uma decisão fria. Caixa aleatória abençoada. Uma pequena caixa apareceu a seus pés. Jin-Woo pegou. Poderia ser. O coração de Jin-Woo começou a pular. Era por causa do tamanho da caixa que lhe era familiar. Ele rapidamente desembrulhou a caixa e a abriu. E seus olhos se arregalaram. Há uma chave de ouro dentro da caixa. Uma chave de masmorra instantânea que estava querendo há muito tempo. A caixa de informações apareceu na chave. Ring. Item. Chave para o castelo demoníaco. Raridade. S. Categoria. Chave. Utilizável na Daesung Tower, localizada em Sonpago, Seul. Raridade S. Sua voz se levantou. É claro que não há garantia de que a raridade da chave é a dificuldade da masmorra, mas não seria uma conclusão incomum. Afinal de contas, a masmorra instantânea em que ele havia entrado com a chave de rank E era tão fácil quanto uma masmorra de um portão rank E. E se a masmorra desta chave fosse rank S? Seria difícil de limpar, mesmo com uma equipe de caçadores rank S. A probabilidade de sucesso seria de 50%. Acima do rank B, a dificuldade de um portal aumenta em uma taxa geométrica. Nos últimos 10 anos, desde que os portais começaram a aparecer, apenas um punhado de portões de rank S se abriu em todo o mundo. A Ilha Jeju era um deles. Jeju-do igual a Ilha Jeju, uma província insular da Coreia do Sul considerado o Havaí da Coreia do Sul, é um destino popular para turistas, nacionais e estrangeiros, e luas de mel. Depois que os caçadores da Coreia do Sul não conseguiram limpar a dungeon na ilha, o portal de rank S passou por uma dungeon break. A ilha tornou-se inabitável e foi abandonada pelo país. Jin-Woo olhou a chave em sua mão. Isso é algo que eu queria? Se havia um revestimento prateado nessa chave, comparada com a primeira chave, que o prendeu na masmorra, essa dizia que poderia entrar na masmorra. Jin-Woo concluiu que, no contexto, ele poderia entrar e sair da masmorra. Mesmo que a chave desapareça como da última vez, ele ainda teria a pedra de retorno em seu inventário. Ele não seria preso por uma parede invisível como antes. Bem, eu não deveria jogar fora uma oportunidade rara como esta. Ele iria confirmar a masmorra instantânea com seus próprios olhos.